eu gostaria de deixar um detalhe aqui. Ottawa decreta estado de emergência por protesto contra medidas sanitárias. Dá like aí, se inscreve e compartilha. A gente vai falar aqui, eu vou procurar ser breve. Pessoal, durante muitos anos, eu tive a oportunidade de participar de vários cursos de natureza civil e militar para a área de defesa, segurança, tudo sem imaginar. Desde cursos operacionais, aquele que a gente pega no fuzil e passa por baixo do arame farpado, e passa pelas condições adversas, até cursos na área de infiltração, de inteligência, enfim. Eu posso dizer que, não vou revelar os elementos, mas é fácil identificar quando um movimento é espontâneo ou quando o movimento é orquestrado. Basta você olhar o que aconteceu, por exemplo, no 6 de janeiro de 2021, nos episódios que envolveram o Capitólio. A gente traçou e eu mostrei um a um os detalhes, inclusive os grupos controladores lá, o pessoal que estava empenhado para manipular a massa. Dá para tranquilamente entender que o movimento dos caminhoneiros lá no Canadá é espontâneo. A pauta é inclusive única e é uma pauta legítima, real, né? O motivo é muito simples. As trocas comerciais entre Canadá e Estados Unidos são responsáveis pela economia lá. A fronteira é terrestre, então muito se faz ali de caminhão. E, de repente, diante de todas as imposições, as medidas que foram colocadas pelo líder do país, lá, pelo primeiro-ministro, Trudeau, elas praticamente iam condenar a massa de caminhoneiros a uma condição de subsistência ou fome, porque eles, ao entrarem ou saírem do país, coisas que eles fazem semanalmente, eles teriam que ficar, acho que 14 ou 15 dias de quarentena. Além de uma série de outras exigências absurdas, inclusive a questão do passaporte. Então, essa é uma situação natural. Outra coisa. Nenhum movimento é efetivamente orgânico. Cara, talvez no passado. E talvez movimentos de esquerda não sejam orgânicos. Mas os fenômenos que a gente acompanhou em 2013, depois a infiltração, depois o pessoal entra no movimento ou para amplificar ou dar instabilidade. Mas você percebe, e eu quero fazer justiça aos milhões de brasileiros que foram espontaneamente, que do seu próprio bolso compraram a sua camiseta verde e amarela, do seu próprio bolso pegaram ônibus, às vezes, do sul do país, ou do norte, ou do nordeste, para vir aqui para a Avenida Paulista. Eu sou um desses que vim espontâneo. Ninguém nunca pagou, o governo não me deu dinheiro para isso. No máximo foram os amigos que ajudaram aqui no canal. Mas em alguns poucos casos, antes disso eu já tinha ido para, sei lá, 50 manifestações. E em respeito a essas pessoas que vão espontaneamente, eu preciso esclarecer isso, porque não é honesto dizer que tem algum tipo de manobra ou manipulação nesse movimento lá no Canadá. É simplesmente o povo clamando para a liberdade. Quem não sabe o que é estar submetido à condição de escravo na sociedade, com uma imposição absurda dessa que muda o seu estilo de vida, talvez não tenha essa sensibilidade. Eu tenho. Eu e milhões que vão às ruas quando a nossa liberdade é ameaçada. É orgânico, simples assim. Tá? Eu estou falando isso, muita gente vem me perguntar e falando umas coisas que eu não sei onde é que o pessoal está ouvindo, dizendo que manipulação da China, do Canadá, da Rússia. Nesse caso, não. Por exemplo, quando eu trouxe aqui o esclarecimento sobre as questões que aconteceram na Praça Maidan, você identificava os agentes. Os agentes foram presos, inclusive. Quando aconteceu o movimento nos Estados Unidos, a mesma coisa. Inclusive os agentes foram presos. E, pasmem, os agentes que foram presos ligados, a maioria, aos movimentos de esquerda. Então você sabe, e tinha gente até dos serviços de inteligência e de informação que foram no pacote. Então é fácil você identificar isso. Essa é uma questão muito simples. Outra coisa, houve algo bem estranho lá, porque as pessoas acabaram fazendo uma doação, né, para uma espécie de um programa Apoia-se lá, e a empresa reteve o dinheiro. Arrecadaram 10 milhões de dólares em poucos dias, e para que isso fosse distribuído, sei lá de que forma, para que as pessoas pudessem se manter lá. Os eventos do Canadá, tal qual foram os eventos aqui do Brasil, são todos ali do ponto de vista de
da própria sociedade presente. Agora, a gente começa a se perguntar, depois de 10, 12 dias, o que eles querem é uma pauta muito objetiva, que simplesmente o primeiro-ministro revogue, né, essa medida. E até agora o ministro simplesmente se escondeu, evadiu, sumiu, não dá entrevista, sumiu. Né? Então vamos ver até quando isso vai. Mas eu quero dizer que isso já está incentivando movimentos por todo o mundo. E a questão do caminhoneiro, ela é orgânica. Nós vimos isso recentemente. Aliás, nós vimos, por exemplo, quem tentou puxar a liderança do movimento para si, ser desmentido, e as coisas continuaram acontecendo independente de quem era o líder ou não era o líder, não tinha nem porta-voz. Aliás, até para você fazer uma reunião com a turma aí, você precisa reunir uns 50, porque eles mesmos não gostam de ser colocados em uma redoma, né? E tá certo. Então, só queria trazer esse esclarecimento aqui. Com relação a esse movimento, eu acho que o que vai ficar é o legado, né? Assim que eles conseguirem ali as suas pautas ou não, do que pode acontecer. Ao Estado, cabe só chamar de movimento absurdo e, enfim, ilegítimo, tal qual fizeram aqui no Brasil. Eu me sinto muito em sintonia com o que o pessoal está passando lá, porque é exatamente o que acontece aqui. Agora, entendam, eu estou falando sobre a origem do movimento. Se isso vai descambar para uma infiltração, provavelmente o governo tem maneiras, existem métodos para você desmobilizar isso. Então, o que vai acontecer daqui para frente, responsabilidade daqueles que estiverem envolvidos. Né? Mas o resto aqui eu espero ter passado a mensagem.